Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre anjos. Todo mundo sabe o que é anjo, né? Quando fala assim anjo, o que você pensa? Passa na sua cabeça. Muitas pessoas vão pensar em algumas crianças, né? Seminuas e aí com as asinhas, né? É a forma que muitas pessoas têm retratado aí os anjos. Algumas outras vão pensar em homens fortes, de vestido de branco e com asas. Outros irão pensar em homens louros, dos olhos claros, né? E assim por diante. É um assunto que, além de ser profundo, ele é um pouco complicado, porque nós, de fato, não temos tantas informações assim sobre os anjos, oficialmente dizendo, dentro das Escrituras Sagradas. Sim, a Bíblia fala de anjos, tá? Aparece na Bíblia essa expressão por diversas vezes, como também outras expressões. Por quê? A primeira coisa que eu gostaria de explicar é que o conceito anjo que nós temos na mente é um pouco diferente do conceito que a Bíblia traz. Porque dentro das Escrituras Sagradas, dentro da Bíblia, o anjo em si é um mensageiro, né? Hebraico, a palavra é malak, e em grego, angelos, certo? Ou anjo em nossa língua portuguesa. Então, essas duas palavras, tanto hebraica quanto grega, elas têm o mesmo significado, que é, em si, mensageiro, ou aquele que traz uma mensagem, ok? Então, um mensageiro, né, é aquele que traz uma mensagem para uma outra pessoa, uma mensagem de alguém para uma outra pessoa. Ele é um intermediário, ele traz mensagem, tá? Então, ele intermedia um assunto e ele fala aquilo que foi enviado por aquela pessoa. Então, assim, no contexto da palavra, da etimologia da palavra, Jesus, né, ele agiu como anjo quando esteve na Terra o tempo todo. Quando ele começou seu ministério, trouxe a mensagem do Pai, né? João, o Evangelho de João, diz que Jesus, Yeshua, ele não falava nada da sua própria iniciativa, mas o que ele ouviu do Pai, ele falava, né? Então, isso nada mais é do que um trabalho de anjo, de trazer uma informação. A informação era de Deus e Yeshua, ele trouxe essa informação a nós. Então, na etimologia da palavra, no significado da palavra, você vai perceber que é um serviço prestado também pelos apóstolos, né? Os apóstolos muitas vezes eram mensageiros de Deus. Aparecia, né, um anjo para ele, um ser, né, uma criatura, de um outro plano, e falava para ele aquela mensagem, e ele levava aquela mensagem ali para as pessoas, né? Muitas vezes, por exemplo, Isaías levar para a nação de Israel, Jeremias, e aí vai. Então, esse termo anjo é um termo genérico, embora, né, é admitido que muitas vezes a Bíblia vai usar esse termo para referir-se a seres espirituais. O que seria esses seres espirituais, né? São criaturas. Por que criaturas? Porque foram criadas por Deus e Cristo. Criaturas que são inteligentes e que vivem nos céus, tá? Num plano superior. Não podemos dizer que todas as criaturas vivem no céu, né? A gente fala assim, vive no céu. Na verdade, algumas vivem no céu e outras vivem aqui conosco mesmo. E algumas outras vivem no terron, no calabouço do terron, presos. Isso por um motivo, né? Nós vamos abordar também. E a Bíblia, ela às vezes fala sobre anjos, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, ele fala sobre Jesus, Yeshua, ter criado, né, muitas coisas invisíveis nos céus. E aí ele fala que é trono, poder, potestades, né? Então, muitas linhas da teologia, muitos estudiosos entendem que isso de fato são
espécies, né? Digamos assim, espécies de anjos, certo? Potestade, tronos, né? A gente acha que não é isto, mas o texto é claro, né? Ao nos mostrar que se trata de seres, de criaturas. Só que assim, quando a gente pensa em criaturas espirituais, digamos assim, a gente tem um preconceito, né? Vamos dizer o que é um preconceito. É um conceito pré-determinado. Pré-determinado por quem? Normalmente, como no começo do vídeo eu disse, alguns já pensam num anjinho, né? Uma criança bonitinha, gordinha, com asinha. Outros já pensam num homem forte, louro, do olho claro, e assim vai. Isso significa o quê? Preconceito, ou seja, um conceito pré-determinado sobre aquele assunto. Só que de fato a Bíblia ela não é muito clara sobre a aparência real dos anjos. Então, assim, em nenhum lugar na Bíblia você pode cravar que um anjo usa asa, ou ele tem asa. Porque algumas vezes eles apareciam com asas e outras vezes não, né? Outras vezes eles pareciam muito com os seres humanos, ok? Tanto é que alguns hospedaram anjos sem saber, né? Um dos escritos do Novo Testamento, uma das cartas, se eu não me engano, de Tiago ou de Hebreus, um dos dois, dizem que alguns continuem ser hospitaleiros, pois alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Então, quer dizer, eles estavam em forma totalmente humana, né? Então, as pessoas não desconfiaram ali que eram seres humanos. Certa ocasião, em Gênesis capítulo 17, 18, né? Se eu não me engano, por ali, você vai ter o relato em que 3 homens eles visitam a Abraão, Ravino, Abraão, pai da fé. Daí Abraão oferece para eles coisas de comer, né? Manteiga, matou um animal, né? Fez um preparo lá e ofereceu a eles. Eles comeram, beberam, né? E Abraão lavou o pé deles, né? Todo aquele ritual mesmo que eles seguiam, né? Abraão era muito hospitaleiro, fazia isso. Então você percebe ali que embora Abraão chame, né, aquele homem pelo tetragrama, um daqueles 3, né? A aparência deles era uma aparência física, humana, perfeitamente humana. Mas nós sabemos pelo relato que não eram humanos, certo? Eram criaturas muito mais poderosas do que os humanos. Então, quando nós falamos de anjos, no geral, nós vamos nos defrontar dentro das escrituras bíblicas, lógico, com vários tipos de frentes, né? Então, vamos lá. Na Bíblia, a primeira aparição da palavra para anjo não é anjo, tá? Não é Malak. É querubim, né? Queruvim, que é plural de queruv. Queruv é guardião, aquele que guarda. Então isso aparece lá em Gênesis, no capítulo 3, assim que Adão e Eva são expulsos do paraíso. Então Deus, para eles não voltar, comer da fruta do conhecimento que é bom e que é mal, não, eles já comeram, né? Para não comer a fruta da vida, da árvore da vida, então Deus colocou querubins, né? Que a gente fala querubins em português, queruvins, né? 2 querubins, 2 protetores, 2 guardiões na frente do Éden. Tá bom. Algumas pessoas pensam que querubim é uma classe de anjo, entende? Algumas pessoas pensam isso. Só que não é bem isso, tá, gente? Querubim é igualzinho à questão do anjo. Então, por exemplo, existem vários espíritos. Vamos defini-los como espíritos, tá? Espíritos, um ser que pensa e que a constituição física é diferente da nossa, né? Como que é essa constituição física aí, não tem ninguém na Terra que sabe, tá? Não tem ninguém que sabe disso. Mas eles têm uma constituição diferente da nossa. Não posso dizer que não é físico, tá? Mas pelo menos não é físico como nós conhecemos. Talvez uma energia? Não sabemos. Um vento? Não sabemos. Fogo? Não sabemos. Algumas passagens dizem que eles são fogo, né? E outras dizem que são vento. Então, é fogo ou é vento? Então, na verdade, eu entendo que dentro das escrituras eles usam essas linguagens, né?
na verdade, para nos fazer entender que, na verdade, ou é fogo ou é vento, né? Ou é os dois, ou é uma energia, a gente não sabe, não tem como saber ainda. Então, estava falando sobre querubins, né? Querubim. Então, nem todos os espíritos são anjos. Quer dizer, nem todos os espíritos são mensageiros, entende? Embora nós catalogamos todos como anjos, mas não quer dizer que todos são anjos, certo? Porque nem todos são mensageiros. A palavra anjo significa mensageiro, tá? E também não significa que todos são guardiões. O que é um guardião? Alguém designado para guardar, proteger alguma coisa. Aqueles dois que guardaram, ali não aparece dois anjos, ali aparece dois querubins, ou seja, dois protetores. Então, podia ser espíritos, né? Eram espíritos, mas não necessariamente anjos. Por quê? Porque eles não levaram mensagem nenhuma para Adão e para Eva. Pelo visto, eles não se comunicaram com Adão e Eva. Então, eles não estavam ali no papel de anjo. Entendeu a diferença? Eles estavam ali no papel de protetores, querubins. Então, pensa bem. Se o anjo, a palavra anjo significa enviado, e um espírito pode receber essa designação por ele levar uma mensagem de Deus, então ele também pode levar a designação de querube ou de guardião se Deus mandar ele guardar alguma coisa. Então, assim, a diferença entre anjo e querubim é basicamente a função deles, entendeu? Um está enviando uma mensagem de Deus para o homem, outra está protegendo alguma coisa. E aí, ainda na Bíblia, aparece uma outra categoria, certo? Só que aí é interessante que aí é mais fundo um pouquinho, tá? Não é simplesmente a questão de guardar uma posição, certo? Por causa da etimologia da palavra. Parece que tem a ver com a característica física deles, ou a forma deles serem, tá? Não necessariamente um anjo, que é um mensageiro, ele tem uma característica física ali de uma classe específica, entendeu? Digamos que Jesus Cristo, né, Yeshua, quando antes dele vir ao mundo, ele veio algumas vezes como Malaquiar, né, na Escritura Sagrada, Malaquiar, ou o anjo de Yahweh, né? Malaque, o anjo de Yah. Esse anjo de Yah, o que ele fazia? Ele levava Israel, né? Ele andava pela frente de Israel, ele era a nuvem de fogo, ele era aquela nuvem escura, ele ia na frente e todas as nações ele tinham medo da nação de Israel, né? Ele colocava pânico nas pessoas. Onde ele passava, assim, antes da nação de Israel chegar, as pessoas ficavam com medo, né, da nação de Israel. Então ele levava o espírito do temor, né? Porque o Espírito de Deus ele tem 7 manifestações. Não é só poder. Algumas pessoas dizem, né, que o Espírito Santo é o poder de Deus. Não é isso. O poder é uma das manifestações do Espírito de Deus, que de fato são 7, ok? Então, no caso eu li aquele anjo, Malaquiar, que eu creio que seja Yeshua HaMashiach, não na etimologia que você entende como anjo de ser um inferior ou um criado, tá? Porque o Senhor Yeshua foi gerado pelo Pai. Mas como a classificação do serviço que ele estava fazendo, então aí a gente chama anjo. Em que sentido, então, eu entendo Yeshua anjo? Né? Yeshua anjo no sentido de vir trazer uma mensagem. Né? Ele foi anjo antes e depois de sua vinda. Ok? Então, o Espírito Santo, né, se você for imaginar bem, ele também serve como anjo, porque ele nos traz mensagens do Pai. Né? Por meio do Espírito Santo, Deus conversa com as pessoas. Então, anjo em si, né, não se assuste com essa palavra, né? Algumas pessoas ficam revoltadas. Jesus não é anjo.
Gente, Jesus, ele é anjo sim, ele serviu como anjo muitas vezes, né? Porque nós temos um conceito errado do termo anjo. Anjo significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem. Então Jesus, ele é anjo, entendeu? Ele serviu como anjo. Tá? O ministério dele foi um ministério angélico, ele veio trazer informações do Pai. Tá? Certo? O Espírito Santo também, ele age como anjo. O Pai ainda não veio, né? E o Pai não leva mensagem para ninguém, entendeu? Por isso que ele é Deus Pai, é todo poderoso, porque ele não vem trazer mensagem, né? Ele não é a palavra que vem trazer mensagem. A palavra foi Jesus, Yeshua, né? E muitas vezes também o Espírito Santo hoje tem sido a palavra de Deus em nossos corações, tanto é que ela foi escrita em nossos corações por meio do Espírito, a nova aliança. E aí você tem então, queridos irmãos, a etimologia querubim, que é protetor, né? Protegeu. Então Jesus também foi querubim, tá? Jesus também foi querubim. Por quê? Porque ele foi um protetor da nação de Israel, certo? Jesus muitas vezes, né? Ele estava na frente ali do povo de Israel, como se fosse a pedra que dava água. O apóstolo Paulo fala, né? Uma pedra espiritual que o seguia. E essa pedra é Cristo. Então Cristo era aquela pedra. Então Mashiach, Yeshua, ele já estava presente, né? Por quê? Porque ele estava presente. Porque a nação de Israel, gente, é uma herança, né, de Cristo. A Bíblia fala isso em várias passagens. Então, desde sempre, desde quando ele começou tudo lá em Abraão, Jesus já estava seguindo o povo, né? Porque é onde que ele ia nascer, né? A genealogia que ele ia nascer. Então, ele seguia, guardava o povo. Então, podemos afirmar, né, de acordo com o significado da palavra, que Jesus tanto serviu como anjo, como serviu como querubim, certo? Agora existe uma outra classificação na Bíblia chamada serafim, certo? Nós vamos mostrar para vocês no computador, para vocês verem direitinho. Mas eu vou explicar aqui um pouquinho antes da gente ir para o computador. Serafim, seraf, né, representa em hebraico, né, o significado é cobra chamejante, voadora. Basicamente isso. Cobra chamejante, voadora. Serafim. Ok? Cobra chamejante, de fogo, né, e voadora. Essas três coisas nesse significado. É interessante que em duas palavras o termo seraf, né, ele é traduzido por serafim. Em outras ocasiões ele é traduzido por cobras, como eu falei com vocês. Por que em uma passagem a tradução é serafim e em outras passagens é cobra? É porque as pessoas ainda não entenderam isso. É um pouquinho difícil isso que eu vou falar agora, complicado. Mas é o que eu acredito, tá bom? Não precisa ser a verdade absoluta. É o que eu acredito. E estou compartilhando com vocês aqui o meu pensamento, né? Então, serafim significa cobras voadoras de fogo, certo? Cobras voadoras de fogo. Vamos ver isso na tela do computador. E daí você tem essa questão que eu já acho neste ponto que está ligado à aparência daqueles seres, daquelas criaturas. Aí você fala assim, não, mas as criaturas espírito, eles não têm aparência de animais, né? E Deus não teria, né? Alguns vão pensar assim, Deus não teria cobras, né, no seu trono, porque os serafins são vistos próximo do trono de Deus. Só que aí que tá, gente. A palavra significa cobra voadora com fogo. Agora, quando você pensa bem, o que você imagina quando você imagina uma cobra com asa e com fogo ainda? Junta tudo. Cobra, asa, fogo. Cobra, asa, fogo, você lembra de dragão, né? Não é isso que você lembra? Dragão. Dragão. Espera aí. A Bíblia fala que o diabo é o dragão. Por que a Bíblia fala que o diabo é dragão? Alguém já viu algum dragão? Nós sabemos como é que é um dragão? Se não for aqueles que a mitologia fala, nós não sabemos, nós nunca vimos um dragão, certo? Então, a Bíblia, quando ela fala uma coisa, não é por nada, entendeu?
digamos assim, por nada, né? Chamou cobra porque Satanás usou uma cobra. Ok, tudo bem. A Bíblia fala que a Bíblia fala assim, a cobra era a mais astuta dos animais. E ela disse para a mulher. Mas quem disse foi Satanás. E a Bíblia fala que foi uma cobra. E Jesus fala que foi Satanás. Então, isso eu penso, tá? No meu ponto de vista. Eu entendo que os serafins são criaturas, seres poderosos, mas eles têm forma, ok? Eles têm forma de dragão, entende? É um pouco humanoide, mas rosto de dragão. Isso que eu acredito. De serpente, de dragão, de répteis, né? Então, existe até uma teoria no mundo muito forte aí dos reptilianos. E se você perguntar para mim se eu acredito, eu acredito. Eu acredito sim. Eu acredito que os reptilianos são seres, né? Seres vivos que foram criados pelo Pai, né? Criador, e que alguns desses se rebelaram, ok? E Satanás, ele pertence a essa categoria de seres. Agora eu não estou falando anjo, nem serafim, nem querubim. Estou falando seres. E daí eu enquadraria Satanás como sendo um serafim na questão da forma física que ele tem, né? Aparência de cobra. E talvez seja até por isso que Satanás ele conversou com Eva e Eva achou que era uma cobra. Ok? Então ela conversou com ele, né? Em sua forma, que é uma forma de serpente, de réptil, né? Ela possivelmente falou com os seus descendentes. E quando ela falou, olha, parece com aquilo ali, ó. Aquilo ali era uma cobra, né? Então parece com uma cobra. Eu conversei foi com uma cobra, entendeu? Porque eles não tinham essa dimensão, né? Do mundo espiritual, dos seres criados. Aí você fala assim, mas que loucura é essa que ele tá falando, né? Que loucura é essa? Mas assim, não é muito loucura não, sabe por quê? Porque lá no céu, a Bíblia fala que em Apocalipse, né, João viu um com cara de boi, outro com cara de novilho, né, que no caso é o boi, um com cara de águia, um com cara de leão, né? Vou mostrar pra vocês no vídeo, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí na tela, daqui a pouquinho essas coisas. Então, resumindo tudo que eu tô querendo dizer. Entendo eu que serafins são uma classe, uma espécie de anjo. Entendo eu que os anjos, eles foram criados por Deus. Entendo eu que Deus criou os animais no mundo. Entendo eu que Deus fez cada animal à semelhança de um ser que já existia no plano superior, nos céus, certo? Essa feição que nós vemos de animais, né? Leão, urso, todas essas afeições já existem, entendeu? Aí Deus foi criando os animais aqui na Terra com aquelas mesmas afeições daquelas criaturas que ele já tinha feito lá, entende? E aí que está o problema. Olha só, vocês vão entender onde está o problema. Um problema sério, assim. Quando Deus cria o homem, ele cria a sua imagem e semelhança. Entendeu agora? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E coloca o homem para reinar sobre os animais. Ó, Deus cria o homem à imagem e semelhança dele. E coloca ele para reinar sobre os animais. Os animais, de acordo com essa minha teoria, né? É uma teoria, não tem como provar isso dentro da Bíblia. Não tem nenhum texto que fala isso abertamente, mas é anos de estudo, né? De estudo, de meditação, para me chegar a essa conclusão. Então, os animais foram criados à imagem dos anjos. Alguns nas imagens reptilianas, né? Outros imagens de touro, outros imagens de peixe, e aí vai. E aí, quando Deus coloca o homem para reinar sobre os animais, e o homem é feito à imagem de Deus, mostra claramente para os anjos, digamos, espíritos, seres espirituais, que eles são inferiores a Deus. Isso fica claro, eles já sabiam disso, mas está muito mais claro agora.
Porque quando Deus cria um ser à sua imagem e semelhança, esse ser reina sobre os outros. Que é a imagem de serpente, imagem de cobra, imagem de animais rastejantes, mamíferos e tal. E o homem uniu assim. E isso, no meu ponto de vista, pode ter sido dos motivos que desencadeou o ódio tremendo que certas criaturas espirituais, nós sabemos que existe, de ter raiva e ódio do ser humano. Por quê? Porque ele foi colocado acima de criaturas que eram feitas à sua imagem. E pensa bem, as criaturas feitas à imagem dos anjos, se essa minha teoria estiver certa, são criaturas inferiores no intelecto. Não é? Não que eu estou falando que o animal ele não vale nada. Ele vale, ele foi importante, né? Deus criou os animais. Deus ama os animais. Só que os animais eles estão sim inferior ao homem. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, aqueles anjos ele viu que as coisas criadas à imagem deles eram inferior às coisas criadas à imagem de Deus. Isso pode ter gerado então o começo de tudo, né? O começo da raiva, da inveja, do ódio que alguns seres têm, alguns seres espirituais, né? Digamos assim, anjos. Anjo é quem traz mensagem. Eles também são, porque eles trazem mensagens para o mundo, né? Mensagens terríveis até. Então, nesse ponto eu entendo que começou a ter ódio. E alguns livros apócrifos, eles trazem essa ideia, tá? Depois no canal eu vou trazer algumas partes apócrifas que trazem essas informações, né? Há uma referência apócrifa, depois eu vou trazer direitinho o nome, o capítulo, né? Para mim não errar, que fala que Satanás era um dragão de fogo. Sim, um dragão de fogo, né? Olha que interessante. E aí nessa passagem dizem que Deus ele fala por meio de Miguel que todos tinham que se curvar diante do homem, um homem de barro, né? Aí Satanás ele se recusou a fazer isso, recusou-se se prostrar porque ele era feito de fogo. Ele vai se curvar para um ser inferior feito de barro? Bom, é um livro apócrifo, né? Não tem validade como a Bíblia, digamos assim, não tem aquele valor, né, de fé igual nós temos com as coisas que lemos na Bíblia. Mas e se esse livro estiver certo, né? De acordo com tudo que eu estou falando com vocês aqui, então há essa possibilidade, né, de que isso realmente é assim. E daí você vai ser explicado, né, para você, quando você entende isso, a questão dos reptilianos, né, que as pessoas falam de reptilianos, você fala, esse cara é louco, maluco. Esse cara acredita em reptiliano. Por que as pessoas falam isso? Porque elas viram seres reptilianos. Não é porque as pessoas inventaram isso, tá? As pessoas viram e durante a história da humanidade as pessoas registraram isso. Não só pessoas com rosto de répteis, mas também pessoas com outros rostos que eu vou mostrar para vocês na tela, ok? Então vamos para a tela para mim fazer agora a parte bíblica para vocês verem o texto bíblico, as referências bíblicas e as imagens. Vamos lá. Eu vou desligar aqui a imagem e nós vamos para a tela agora, tá bom?